Isaías 35, verso 8. Alguém achou? Lê para nós aí. Acharam aqui, ó. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo, o imundo passará por ele, mas será aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Até os loucos vão achar o caminho do Senhor. Então a gente discrimina muito. E a gente precisa entender que Deus faz como Ele quer. Amém? Diga glória a Deus. E agora sim, vamos começar a pregar. Solta a fita, DJ. Romanos capítulo 8, versículo de número 31 em diante. Deus colocou essa palavra no meu coração para falar na ceia. Temos Deus do nosso lado. Diga comigo, temos Deus do nosso lado. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que não tem Deus do seu lado, não. Tem gente que tem o capeta. Tem uns espíritos opressores, demoníacos do lado dele, pelo tipo de vida que ele leva. Só tem Deus do seu lado quem teme a Deus, quem busca a Deus, quem obedece a Deus, quem acredita na bondade, na misericórdia do Senhor. Então Paulo começa dizendo assim: que diremos, pois, a estas coisas? Ele vai dar uma lista aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é um jargão, meu irmão. Isso aí não é um jargão que antigamente os programas de televisão faziam muito jargão, né? Principalmente aqueles programas de sábado de comédia lá daquela emissora. Tinha muito jargão ali que falava e todo mundo repetia na rua. Vou explodir a boca do balão. E todo mundo queria fazer esse jargão e outros. Isso aqui não é jargão. Se Deus é por nós, quem será contra? Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Agora esse texto, quando diz se Deus é por nós, quem será contra nós, não significa que você não vai ter pessoas contra você. O mundo pode até conspirar contra você. As situações podem ser até contrárias à sua fé. Você pode passar momentos que você vai ver inimigos contra você. A diferença é que Deus é por nós. A diferença é que Deus é conosco. Então, quando eu entendo que Deus é comigo, eu vou buscar essa ajuda divina, essa misericórdia divina. Eu vou orar, eu vou clamar: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. Senhor, faz alguma coisa aqui para eu sair dessa situação. E Deus faz. Vamos continuar lendo o texto. Verso 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, está se referindo a Jesus, antes entregou por todos nós, como nos não dará também a ele, com ele todas as coisas? Se Deus foi capaz de dar o Filho dele por nós, para nos salvar, o que Deus não é capaz de fazer por você? Porque Ele demonstrou que por você, Ele deu o melhor dele. O que era o melhor de Deus? Seu Filho, unigênito. Então, se a Bíblia me ensina que Jesus veio resgatar o homem do pecado, da condenação, do juízo,
E Deus veio me dar uma oportunidade de salvação, porque Deus não quer que eu me perca. Se Deus foi capaz de fazer isso, ei, acorda. Deus é capaz de fazer muito mais por mim e por você. Você não está só. Deus está do nosso lado, sim. Eu só preciso acionar uma coisa chamada fé. Senhor, manifesta a tua presença. Senhor, por isso que eu ensinei a igreja que parar de orar, Senhor, visita aquele lugar, visita a minha vida, visita a irmã. O que é uma visita? É um tempinho rápido. Sim ou não? É ou não é, gente, um tempinho rápido? Quem já foi visitar um parente aqui? Você não mora na casa, você vai visitar o parente, fica um período ali, bate o papo, bota a resenha em dia e vai embora. Visitinha, eu não quero visitinha de Deus. Eu quero que Deus more na minha casa. Eu quero que Deus habite comigo, na minha vida, no meu espírito, dentro de mim, como a Bíblia diz. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E Ele habita em nós, Ele vive, Ele mora em nós. Eu sou morada de Deus. Eu quero parabenizar essa irmãzinha. Seu cabelo está bonito. É tu mesmo. Rapaz, tu vem da Barra da Tijuca para Camará. É muita vontade de vir aqui, né? Tem alguém que vem de mais longe do que da Barra? Hã? Veio de Angra? Parou de novo, Heitor. Gará, Conceição de Caraí? Angra, né? É, isso aí, Angra do Reis. Vocês sempre vêm de lá aqui ou veio hoje? Mas veio hoje. Glória a Deus, Jodei. Você está sendo bem prestigiado. Mas eu estou falando que ela vem quase sempre da Barra da Tijuca aqui. É muita vontade de voltar aqui, de vir aqui, de vir aqui, de vir aqui. E ela se move por fé. Eu até me preocupo quando eu vejo, às vezes, ela sair, e ela vai daqui, volta para lá. Às vezes vai de Uber, vai a pé, sei lá como ela vai. A pé não. Mas preste atenção. Tenha consciência de que Deus não gerou filhos, largou no mundo e benção e tchau. Deus não é padrasto. Deus não é inconsequente, igual alguns pais que geram filhos no mundo e não é capaz de assumir a paternidade. Gerou o filho, vai trabalhar para cuidar do seu filho. Ah, mas eu não casei. Não importa, é filho. Quem gerou é pai. Quem é pai paga conta. Então você não foi colocado no mundo de Deus de qualquer maneira. Ah, você está salvo, agora se vira. Não. Deus tem responsabilidade de cuidar de mim, de me dar o pão nosso de cada dia. Você tem contas a pagar. Você precisa pagar o aluguel, você precisa pagar a sua conta dentro da normalidade, não coisa que você fez que Deus não mandou fazer. Que às vezes a gente faz coisas sem pensar. Eu ganho X, vou gastar Y. Não, gasta X, cara. Agora, eu preciso entender, Deus está comigo. E aí o texto vai me dizer
quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Verso 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem me separa desse grande amor? É a tribulação? É a angústia? É a perseguição? A fome? A nudez? Nudez aqui é a falta do que se cobrir. É o perigo? É a espada? Mas está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Verso 37, leia comigo. Mas, quem achou? Vamos lá. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Tenha consciência que você é amado de Deus, você é amada do Senhor. Então, se eu sou amado de Deus, se eu sou amada do Senhor, eu sou mais que vencedor. É o que diz o texto: somos mais que vencedores. Porque estou certo de que nem a morte, aí começa, nem a morte, nem a vida. Duas coisas importantes: viver e morrer. Tanto uma quanto outra é importante. Viver com Cristo e morrer em Cristo. Morrer com Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem anjos de Deus, nem principados e potestades. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Principado é aquele que é príncipe de um território, segundo o entendimento. E ele é um governador, porque é um príncipe. É diferente de quem governa um reino, que tem um rei. Principado, geralmente a gente pode dizer que são microestados. É um principado. É alguém que tem uma autoridade, uma microautoridade. Agora a gente pode levar esse texto para o campo espiritual e para o campo natural. A gente aqui pode olhar e dizer que esses principados são microestados, prefeituras, municípios. Abaixo do município tem um outro nome, são províncias, tem outro bairros, né? E vai por aí afora. Podemos falar isso de uma forma do natural, porque um prefeito, ele tem uma certa autoridade sobre a sua vida. Porque o que ele decide pode mexer com a sua vida. Como nós estamos vendo os principados aqui no Brasil. Tem um principado lá, uma autoridade em São Paulo, que decretou lockdown. Mexeu com a vida das pessoas. Bispo, mas aqui não é demônios. Veja como você quiser ver. Seja demônios, seja governadores, seja políticos, seja o que for, a verdade é que quem nos separará do amor de Deus? Não vai ter culto nas igrejas, mas vai ter culto aqui dentro de mim, porque eu sou do Senhor. Ninguém vai tirar Jesus de dentro de mim se eu não quiser. E você não quer que tirem a sua fé. Então a sua fé continuará firme. Um exemplo, você pode ser livre para cultuar a Deus. Aí alguém te prende numa cadeia. Você vai continuar sendo livre para cultuar a Deus. É isso que Paulo está dizendo: nem a morte, nem a vida, nem anjo, principado, potestades.
poderes espirituais, autoridades, dominadores deste mundo. Nem o presente, nem o futuro, o porvir. Nem altura, nem profundidade. Agora, pasmem, olha o que Paulo fala aqui, vamos viajar com Paulo. Nem alguma outra criatura. Pensa comigo, que criatura é essa? Pode ser até o Choque, boneco assassino, né? Pode ser o ET, pode ser qualquer outra criatura que existe, a gente não sabe, além de demônios, monstros. Pode ser qualquer outra criatura, alguma coisa que foi criado. Não vai me afastar do amor de Jesus. Pode ser um saci pererê que não existe, mas se existir, não me afasta de Deus. Mula sem cabeça. Isso tudo é folclore, viu, irmãos? Mas vamos dizer, vamos conjecturar que isso exista. Não me separa do amor de Deus. O texto está dizendo que nada nesse mundo, no espiritual ou no natural, afasta o amor de Deus de você, se você não quiser. Só se você quiser. Se você ficar lá na Rede Globo ouvindo coronavírus, coronavírus, coronamorte, coronavírus, coronamorte, você vai ficar com medo. E você vai se afastar da igreja, vai se afastar das pessoas, vai se enclausurar, vai morrer de medo, literalmente morrer de medo. Você tem que viver e acreditar que o Senhor está com você. Fazendo, é claro, quando eu me refiro a essas questões de pandemia, fazer tudo o que temos que fazer. Você quer tomar vacina? Tome vacina. Lave as mãos. Álcool em gel, máscara, tudo que é possível fazer. Mas a Bíblia está me dizendo: nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu volto a dizer para você o seguinte: aquele que nem a seu filho poupou, mas deu Jesus por mim, o que ele não pode fazer por você agora? Está difícil, mas ele continua me amando. Está fechado o comércio, Jesus me ama. Abriu o comércio, Jesus me ama. Tem trabalho, Jesus me ama. Não tem trabalho, Jesus me ama. Deus cuida de mim. É isso que você precisa compreender. Deus cuida de mim. E Ele sempre vai te abençoar e te dar vitória dentro das suas necessidades. Glória a Deus. Israel falou certa vez no Salmo 124, verso 1: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel. Aí o salmista no verso 2, 124, verso 2: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Eu poderia ficar aqui falando algumas experiências de homens que tiveram livramentos. O próprio exército de Deus teve livramento. Podemos falar da batalha de Josafá, lá em Crônicas 20, versículo 20 e o 22, né? Aí o 15 diz: não temas, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Vocês lembram que Josafá, quando estava ali naquela situação, ele recebeu uma notícia: vem contra ti uma grande multidão. E quem era a multidão que vinha contra o povo?
estava sob a liderança de Josafá? Os moabitas e os amonitas. Quem eram os moabitas e os amonitas? Eles eram descendentes de Ló. Mas como é que pode os descendentes de Ló, Ló que era sobrinho de Abraão, os descendentes de Ló agora fazem guerra contra o povo de Deus? Por quê? Ló teve uma relação incestuosa com as suas filhas, foi embriagado por elas para gerarem filhos, para dar prosseguimento à linhagem daquela família de uma forma errada, não aprovada por Deus. Nasceram de uma Amon e de outra Moabe, e ali se tornaram nações poderosas que foram inimigos de Israel. E agora eles vinham contra Israel. E Josafá fica sabendo. O que Josafá fez? Colocou um jejum. Apregoou ali um jejum diante do povo. Vamos jejuar. Vamos pedir socorro ao Senhor. Irmãos, jejum tem algumas características. Arrependimento. Pedir favor de Deus. Eu posso jejuar para pedir socorro a Deus? Pode. Josafá o fez. E diz a palavra que Deus deu orientação a Josafá e disse: nessa peleja não tereis vós que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Abra aí comigo Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, e rapidamente, vamos aqui, eu quero ir para o finalmente da mensagem. Crônicas 20, versículo 12. Ah, Senhor, não tem força em nós perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos são postos em Ti. Quantas vezes eu e você, diante de circunstâncias da vida, não sabíamos o que fazer? Quem já, em algum momento, você se viu numa circunstância: o que eu vou fazer? Levante a mão. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Josafá disse: Senhor, não sabemos o que fazer, mas uma coisa eu sei: os nossos olhos estão postos em Ti, porque de Ti vai vir a orientação, de Ti vai vir o socorro, vai vir o cuidado, vai vir a ajuda. Deus é conosco. E foi o que aconteceu. Jejuou, buscou, orou, clamou. E aí Deus diz no verso 15: dai ouvidos todo Judá, não temas, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Dessa o quê? Grande multidão. Diga, grande multidão. Imagina você e uma grande multidão contra você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Alô? Tu não serás atingido. É promessa de Deus. Isso se cumpriu na vida de Israel e de Josafá? Sim ou não? Sim. Porque Deus deu uma estratégia. Eles começaram a louvar, começaram a cantar, começaram a louvar ao Senhor pelos seus feitos, suas obras. E quando os inimigos vieram, Amon, Moabe, vieram contra eles, a Bíblia diz que eles foram desbaratados. É isso que Deus faz com o inimigo. Deus vai desbaratar os principados e potestades no mundo político, no mundo governamental, no STF. Deus vai desbaratar de tal maneira que um vai brigar com o outro. Deus fez isso no passado. Você quer ver uma coisa? Israel é uma nação que foi criada em 1948. Alguém sabe disso? E um homem chamado Oswaldo Aranha, que era ministro de Getúlio Vargas, foi separado no início que estava se formando a ONU. Oswaldo Aranha presidiu uma assembleia para
resolver a questão dos povos da Palestina, Israel, os palestinos. E houve uma votação. E como ele era o presidente daquela comissão, ele deu o voto Minerva em favor da existência oficial da nação de Israel. Israel passou a existir por causa de um voto de um brasileiro. É pretensão falar isso? Eu explico. Israel passou a existir oficialmente, mas no coração de Deus já existia. Deus só consolidou. Por isso que o Brasil passou a receber as bênçãos de Deus. Que abençoarei os que te abençoarem. Então, Israel foi abençoado, se tornou nação reconhecidamente, porque um brasileiro presidiu e votou a favor. Quem é o nome dele? Repitam comigo: Oswaldo Aranha, ex-ministro de Getúlio Vargas. Não é porque o senhor citou isso, porque nós vamos caminhar. Aí chegou em 1967, alguém pode fazer a conta para mim aí? 1948 para 1967, quantos anos dá mais ou menos? Oi? 19? Uma nação novinha, 19 aninhos, Primeira Guerra, uma batalha, os árabes, os egípcios, os jordanianos e outros mais daquela área ali da Síria, se juntaram para destruir Israel na chamada Batalha dos 6 Dias. Quem já ouviu falar nessa batalha? A Batalha dos 6 Dias. Quantos dias foi a batalha? De segunda a sábado. É? Mais ou menos? Segunda a sábado. Uma nação entra em guerra e a guerra acaba 6 dias depois. Quem era o menor povo ali na batalha? Israel. Egito era enorme, ainda teve ajuda da Jordânia, ainda teve ajuda dos palestinos, dos sírios daquela localização. Eles se juntam para vencer e derrotar Israel. E quando os inimigos vêm lutar com seus aviões contra Israel, irmãos, conta a história que os aviões dos inimigos, quando entraram em espaço aéreo israelense, eles começaram a enxergar aviões cheios de luzes, maiores do que o deles, mas eram milhares e milhares, mas não eram aviões, eram os anjos do Senhor. Eram anjos de Deus que vieram guerrear a favor de Israel. E eles começaram a ficar desbaratados. Israel começou a bombardear os aviões dos inimigos. E diz a história que está aí para vocês verem, pesquisarem, que em 6 dias Israel destruiu aquelas nações, ganhou a guerra. Um povinho pequeno. E aí eu me lembro que com 300 homens, Gideão, Deus deu uma batalha nas mãos de Israel. Deus não mudou. O Deus que ajudou Gideão, os 300, continuou ajudando Israel, continua ajudando você. Então, vem uma multidão contra nós, meu irmão, não derreta teu coração. Grande é a batalha, grandes são os problemas, não derrete o teu coração, porque Deus é contigo, Deus é contigo, Deus está com você, Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele estará do seu lado, sempre estará do seu lado, aleluia.
Eu ia falar do antissemitismo, do sionismo, porque o sionismo foi criado por causa do antissemitismo, que perseguiu os judeus nas nações. E o sionismo foi criado para trazer os judeus de volta para a sua terra, e ali eles se fortaleceram como povo. Nós precisamos fazer um sionismo aqui espiritual, trazer de volta, resgatar os perdidos, resgatar os que estão fracos na fé, um sionismo espiritual, para que eles venham se fortalecer conosco. Aleluia, glória a Deus. Vem contra ti uma grande multidão. Aí Deus deu uma vitória a Josafá e disse: olha, vocês vão lá, vocês vão pegar daqueles despojos. E eles ficaram 4 dias ali ajuntando, ficaram ali durante algum tempo saqueando 3 dias os despojos daquela vitória sobre os amonitas, os moabitas. E aquele lugar da batalha passou a se chamar Vale de Beraca. Diga comigo, Vale de Beraca. A falta de retorno está me tirando a voz, que eu estou gritando para me ouvir. O retorno foi embora, mas hoje é assim mesmo. Vale de Beraca significa... Não mexe não, deixa assim, irmão, deixa, senão vai piorar tudo. Alô? Foi com louvor que eles venceram. Vale de Beraca. E o Senhor alegrou o coração deles, no verso 27, acerca dos seus inimigos. Meu irmão, Deus não quer que você fique triste. Cartão vermelho na tristeza. Cartão vermelho na tristeza. Você sabe para que serve um cartão vermelho? Para expulsar. Então você vai dar cartão vermelho para a tristeza, porque Deus quer alegrar teu coração. Deus quer alegrar teu coração. E Josafá ali venceu no Vale de Beraca. Eu vou ficando por aqui.